Olá, olá, 18 de março de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Acesso a presídios no estado começa a ter restrições a partir de hoje. Prefeito Edivaldo Holanda assina decreto com medidas de prevenção ao coronavírus. Deputados aprovam propostas de enfrentamento ao Covid-19. E do estúdio confira uma entrevista com uma médica especialista em infectologia, doutora em saúde internacional. Fique ligado na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão começa agora. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Nessa manhã de quarta-feira, estamos juntos mais uma vez, unindo todo o Maranhão com muita informação. Bom dia aos amigos em Imperatriz, Caxias, Codó, em Açailândia, aos amigos em Pastos Bons, em Balsas, acompanhando a nossa programação. Uma ótima quarta-feira para você. A partir de agora, você pode participar mandando mensagens para nós para tirar as suas dúvidas em relação ao novo coronavírus. Participe e mande sua mensagem, diga qual é a cidade que você está mandando a mensagem, qual o seu nome. O telefone é 98-DDD 991467343. Vou repetir, 991467343 para você participar com a gente aqui do Bom Dia Maranhão. 991467343. Estamos esperando a sua observação, a sua participação, a sua pergunta em relação ao novo coronavírus. Daqui a pouco aqui no estúdio a gente tem uma entrevista ao vivo falando sobre o Covid-19. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, assinou um decreto com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Entre elas está a higienização do transporte urbano aqui da capital. A gente tem agora ao vivo informações sobre esse assunto com Eduardo Elistre, que está comigo. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, um bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente todos os dias está atualizando a respeito das informações envolvendo a questão do coronavírus. Felizmente, nenhum caso aqui registrado, confirmado ainda no estado do Maranhão, apenas casos que estão sob investigação, suspeitos ainda que aqui, pelo menos aqui no estado do Maranhão, mas já são vários casos em vários estados brasileiros. E a cada dia a gente atualiza as informações. Dessa vez a gente traz aí uma portaria que foi publicada pela Prefeitura de São Luís, na verdade foi um decreto que foi publicado pela Prefeitura de São Luís, envolvendo principalmente as áreas do transporte público e da saúde, aqui na capital maranhense, já que a maioria dos casos que ainda estão sob investigação são aqui da capital São Luís. Por esse decreto publicado pela Prefeitura de São Luís, as cirurgias eletivas foram suspensas pelo prazo de 60 dias, a não ser em casos muito urgentes, segundo o decreto da Prefeitura de São Luís. Estão suspensas por 30 dias os trabalhos de marcação de consultas da Semarc, que fica no bairro da Alemanha, aqui na capital maranhense, com exceção para os atendimentos de urgência, autorização de exames de alta complexidade ou tratamento fora de domicílio, segundo o decreto da Prefeitura. Todos os profissionais de saúde devem comprovar a vacinação contra a influenza até o dia 10 de abril. A gente lembra que aí a campanha de vacinação começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e até o dia 10 de abril. Todos os profissionais de saúde que atendem na rede municipal aqui da capital São Luís devem estar vacinados, segundo o decreto da Prefeitura de São Luís. Até o dia 10 de abril deve haver essa comprovação por parte dos profissionais de saúde, sob pena de suspensão das atividades laborais e descontos nos vencimentos pelos dias que não foram trabalhados. Estão suspensas ainda aí as férias e licenças prêmios por até 60 dias a todos os servidores da saúde de São Luís. E aí a gente chama a atenção os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, assim como nós, profissionais da comunicação, que tem que levar as informações às pessoas, tem que informar as pessoas a respeito dessa questão do coronavírus. Com os profissionais de saúde não é diferente, eles estão nessa linha de frente para cuidar aí dos casos suspeitos e já confirmados aí do Covid-19 aqui em todo o país. Além disso, como eu falei, Adalberto, além dessas questões envolvendo a saúde pública, também no transporte público, por esse decreto da Prefeitura de São Luís, entre as determinações, a limpeza dos ônibus que integram o sistema de transporte público e aí também que sejam passados aí álcool em gel, água e sabão, enfim, que seja feita a higienização na parte interna dos ônibus que prestam o serviço do transporte público de São Luís, principalmente nos locais que são muito tocados aí pelas pessoas, como as portas, as barras de ferro que ficam dentro dos ônibus, também as cadeiras em que as pessoas sentam no transporte público. Todos esses locais, principalmente
principalmente precisam ser higienizados por álcool, também água e sabão aí pelas empresas de transporte público, todos os ônibus da frota aqui que presta serviço de transporte público da capital maranhense. Daqui a pouco eu trago mais informações, inclusive vou mostrar a movimentação aqui no terminal da Praia Grande, que é um dos terminais aqui de São Luís, mas a gente vai acompanhar. A gente vem acompanhando, como eu disse, Adalberto, essas novidades, essas atualizações envolvendo as informações do coronavírus. A nossa equipe preparou uma reportagem de orientações que estão sendo prestadas. Inclusive, essa informação foi repassada em primeira mão aqui na difusora pelo secretário estadual de saúde, Carlos Lula. E orientações já estão sendo repassadas a bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais a respeito do coronavírus. A nossa equipe de reportagem acompanhou como é que tem sido feito esse trabalho. Vamos acompanhar aqui no Bom Dia Maranhão. No restaurante de Dona Dica, localizado no centro histórico da cidade, as mesas ainda não foram modificadas respeitando o distanciamento de no mínimo 2 metros uma da outra, conforme recomenda decreto do governador Flávio Dino. Mas, segundo ela, essas adequações ocorrerão muito em breve. Até porque as pessoas mesmo já têm consciência, eles não sentam perto das mesas, o salão fica vago, né? Poucas pessoas, aí eles já procuram sentar em uma mesa, sentar em outra, entendeu? Mas eu vou providenciar, né? Ter que tirar algumas mesas para ver o que pode fazer. O decreto publicado pelo governo do estado nesta segunda-feira com medidas de combate ao Covid-19 determina, entre outros itens, que além do distanciamento de mesas dentro de restaurantes, bares e similares, que esses estabelecimentos devem garantir ainda ambientes arejados. Essa primeira visita é de orientação para que os estabelecimentos, os fornecedores estejam cientes a respeito do decreto. Nos últimos dias, o movimento no estabelecimento caiu em mais da metade. A proprietária acredita que esse sumiço da clientela já é uma consequência da disseminação do coronavírus pelo mundo. A preocupação agora é que essa queda afete drasticamente as finanças. Eu já dei férias, já antecipei as férias do pessoal por conta do movimento, né? A gente fica preocupado o que pode acontecer com os funcionários, né? Porque como é que uma empresa vai ter um funcionário se ela não vende para poder arcar com as despesas? Nessa primeira fase dos trabalhos, cerca de 50 restaurantes e bares em São Luís serão fiscalizados. Depois haverá uma segunda visita do PROCON em cada um desses estabelecimentos. E caso as medidas não estejam sendo obedecidas, aí sim, os responsáveis serão punidos. Eles são passíveis a essas sanções, que vão desde advertência, multa ou, em alguns casos, até a suspensão temporária de atividade. Pois é, Adalberto. Então tá aí só medidas que estão sendo adotadas aí para conter o avanço do coronavírus. A gente lembra que estão aí mais de 30 casos que estão sob investigação aqui na capital maranhense, mas no estado do Maranhão, na verdade, há suspeitas também já no município de Imperatriz, mas nenhum caso aí confirmado aqui no estado do Maranhão. Ainda falando sobre esse decreto, essa publicação desse decreto aí por parte da Prefeitura de São Luís, também a não realização de eventos públicos. A gente tem acompanhado um apelo muito grande das autoridades políticas, dos próprios autoridades sanitárias, autoridades ligadas à área de saúde para evitar aglomerações. Por exemplo, da realização da Feirinha São Luís, que reúne muitas pessoas aqui no Centro Histórico de São Luís. Está suspensa também a realização de eventos inclusive esportivos, frequentar museus, shoppings, também cinemas. Isso tudo é um pedido que as autoridades fazem para as pessoas, inclusive alguns já estão até fechados para evitar essas aglomerações. Falando ainda sobre essa questão do transporte público, Adalberto, além da questão da higienização dos ônibus, também o Sindicato dos Rodoviários ele passou algumas medidas, algumas dicas básicas de segurança. Por falar em aglomeração, a gente tem acompanhado aqui no terminal da Praia Grande, a movimentação está boa, viu? Muitas pessoas, a gente pode perceber, mesmo estando em reforma, tem uma placa ali acabando isolando ali alguma área que ainda está em reforma aqui no terminal da Praia Grande, mas a gente percebe que tem muitas pessoas ali nos guichês aguardando a passagem dos ônibus. A respeito das recomendações aí do Sindicato dos Rodoviários, é que as pessoas só usem os coletivos em caso de extrema necessidade, se puder não saia de casa. Ao pegar nas barras de apoio dentro dos ônibus, higiene as mãos com álcool e gel e, assim que possível, lavar com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Cobradores e passageiros que constantemente lidam com dinheiro precisam fazer a limpeza correta das mãos, evitar abraços, apertos de mão e beijos no rosto. Ao tossir ou espirrar dentro do ônibus, assim como fora, cubra a boca e o nariz com o braço. Higienizar frequentemente com álcool e gel objetos
cuidados pessoais, principalmente celulares, usar máscaras de proteção se apresentar algum sintoma aí de gripe ou resfriado, em caso de problema respiratório, se manter sob boa alimentação, hidratação e, claro, repouso absoluto. Essas dicas também servem, já foram repassadas, também servem dentro do sistema de transporte público aqui da capital maranhense, principalmente se a pessoa não tiver extrema necessidade de sair de casa, que fique em casa, já é uma determinação, as escolas aí não estão funcionando, tanto pública quanto privada, pelo menos nesses próximos 15 dias, tanto o ensino infantil, fundamental, médio e até as universidades. As pessoas também que não tiverem que sair de casa, que puder ficar em casa, aí não ter o contato, evitar aglomeração, essa é a recomendação das autoridades políticas, autoridades sanitárias. A gente percebe uma movimentação muito grande, esse que é um dos principais terminais aqui de integração, terminais de ônibus, em uma grande frequência aqui de passageiros, usuários de transporte público, e tem muitas pessoas na manhã desta quarta-feira aqui no terminal da Praia Grande, frequência de ônibus também boa também, muitos ônibus passando aqui por esse terminal, apesar dessas recomendações que ficam aí o alerta para que não haja esse avanço também aqui na capital maranhense, claro, no estado do Maranhão, e nossa solidariedade também aos estados brasileiros que já registraram, confirmaram aí casos de coronavírus, inclusive com uma morte no estado de São Paulo e outras mortes que ainda estão sendo investigadas em outros estados. A gente volta com você, Adalberto, daqui a pouco a gente traz mais informações a respeito ainda do coronavírus no país. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Você continua participando, mandando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida. 98 é o DDD 991467343. 91467343 está na tela. É o WhatsApp do Bom Dia para você participar com a gente da edição de hoje. Daqui a pouco aqui no estúdio vou receber uma médica especialista em infectologia, doutora em saúde internacional, para falar um pouco mais sobre o coronavírus. Em Imperatriz, com a suspensão das aulas, as autoridades de ensino já estão realizando ajustes no calendário escolar e acadêmico. A equipe de gestão da rede de aprendizagem vai reajustar o calendário escolar para que não haja prejuízo ao ano letivo. Na UEMA-Sul, salas de aula e corredores amanheceram vazios. Na UEMA-Sul, mais de 3.000 pessoas da comunidade acadêmica, entre estudantes, professores e terceirizados dos campi de Imperatriz, Açailândia e Estreito, estão com as atividades paralisadas por 15 dias. Uma reunião foi realizada hoje de manhã para elaborar um plano de contingência. Estão suspensas as aulas, mas existe uma série de atividades na academia que é necessário que a gente possa estar, junto com os diretores de centro, com os gestores, está dando prosseguimento e está informando a comunidade, sobretudo a comunidade acadêmica. Depois dos 15 dias de suspensão das aulas, será feita uma avaliação para definir o retorno às atividades. Na Universidade Federal do Maranhão, as aulas estão paralisadas por mais tempo, 30 dias, e a rotina administrativa também vai ter alterações. Quem estiver no grupo de risco, como os maiores de 60 anos, estão dispensados às atividades. As escolas particulares também suspenderam o período letivo durante 15 dias. Nesta, são 900 estudantes do berçário ao ensino médio que foram dispensados. A diretora explica que respeita a determinação de suspender as aulas, mas ela faz algumas observações. As escolas iam fazendo esse plano de higiene recomendado pelas autoridades de saúde e se organizando, pelo menos para uma semana para a gente se organizar, e as famílias também, com o objetivo de não prejudicar nem as crianças e nem também as famílias, porque essas crianças hoje, muitos pais hoje, não têm com quem deixar essas crianças. Em Caxias, muitos alunos foram pegos de surpresa com a suspensão das aulas na rede pública. Os gestores da educação garantem que o calendário não será prejudicado. Rosa Maria e Ismael Eudes ficaram surpresos ao encontrar a escola fechada. Comentaram que só o estado ia suspender. Aí depois que falou, o município não vai. Aí foi, não, a coordenadora chegou lá e falou que ia suspender por 15 dias. Eu cheguei lá, aí tinha um bocado de gente lá na porta, eu pensei, rapaz, não tem aula não, mas eu entrei mesmo assim. Quer dizer, muita gente estava em dúvida ainda. Estava em dúvida. Aí tinha lá um papelzinho lá dizendo. O retorno às aulas está previsto para o dia 31 de março. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação,
não haverá prejuízo para os alunos. As aulas serão repostas de acordo com o planejamento da SEDUC. A gestora da Unidade Regional de Educação disse que apenas as aulas estão suspensas, mas o setor administrativo vai continuar funcionando. Essa medida é uma medida realmente preventiva. A gente precisa organizar a rede e a gente pede a toda a população de Caxias, dos nossos entornos, das cidades, que não há motivo para pânico, né? Marciana Pereira reforça que não haverá prejuízo para os alunos em relação ao conteúdo pedagógico. Nós garantimos, o secretário Felipe garante, o governador do estado garante, e eu reforço a garantia, nós não teremos prejuízo no calendário das nossas escolas para 2020. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15, você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Olha, em relação ao H1N1, 27 casos confirmados no estado da gripe, 7 mortes nós tivemos no Maranhão, são 25 casos, 7 mortes por conta do H1N1. É preciso que as pessoas fiquem alertas. A gente fala muito sobre o coronavírus, mas existem outros vírus aí. A gente precisa ter aqueles cuidados básicos que a gente tem falado aqui no programa, né, com a higiene, enfim, com a higienização das mãos, uma série de cuidados que a gente vem repetindo aqui a cada programa. Então, a gente está atualizando esses dados para você em relação ao H1N1. A partir de segunda-feira começa a vacinação. O secretário de Estado, Carlos Lula, como disse ontem em primeira mão aqui no Bom Dia, vai pedir ao Ministério da Saúde a antecipação também da vacinação das crianças. A vacinação começaria no estado na segunda com os idosos, mas a solicitação já foi encaminhada a Brasília para que também as crianças façam parte aí desse grupo que vai ser atendido nesse primeiro momento. Agora vamos voltar a falar sobre o Covid-19. Subiu para 32 o número de casos suspeitos aqui no Maranhão. E já estão em vigor as medidas de controle para evitar a contaminação em massa por doenças respiratórias, como a gente tem falado, como é transmitida pelo novo coronavírus. Só que muita gente, apesar da preocupação, acaba não seguindo todas as recomendações, como mostra a repórter Nice Ribeiro. A orientação do Ministério da Saúde é evitar aglomerações. Mas no centro de São Luís, a cena é exatamente o contrário. Muita gente veio para a Rua Grande por diferentes motivos. Vim fazer aqui uma compra com a minha mãe, mas ela já foi embora, já botei no ônibus também, já estou indo embora também. Mas não estava perto de ninguém, nem contato, é só no cotovelo. E a aglomeração que mais se viu por aqui foi nas farmácias. A vitamina C e os remédios para gripe estavam vendendo como água, até para quem não está gripado. Por causa da gripe, né? Tem que se preparar por causa desse coronavírus que está vindo aí, que não há de chegar para nós. Não vai chegar porque Deus é poderoso, né? A gente tem que se prevenir. Temos que manter a fé, porque para poder combater esse mal bem aí, tá? Apesar desse movimento todo, o comércio já começou a sentir a queda nas vendas nos últimos dias. Aqui na Rua Grande, que é o maior centro comercial do estado, praticamente todas as lojas continuam abertas. Mas a orientação da Federação do Comércio é redobrar os cuidados na hora do contato com o público. Os vendedores ambulantes temem pela queda do movimento. Aqui são pais e mães de família que dependem desse dia a dia, que dependem desse sustento. Uma vez que o ambulante fique parado por 15, 20, 30, 40 dias, não sei, né? Isso vai prejudicar muito toda a família dos vendedores ambulantes. Não está assim muito bom o clima com essa sujeira da coronavírus, não sei como. Mas na questão com certeza vai melhorar. Nós estamos esperando a melhora, em nome de Jesus. Nos terminais de integração e nas avenidas, apesar da determinação do Ministério da Saúde e as medidas anunciadas pelo governo estadual, o movimento ainda foi expressivo. Olha, nós vamos mostrar aqui no Bom Dia, a partir de hoje, a situação de maranhenses que estão em várias partes do mundo, vivendo, claro, infelizmente, sob essa tensão da pandemia do Covid-19. Hoje nós vamos ao estado de Ontário, no Canadá, com a Marcele Torres, que é Relações Públicas, reside por lá há 2 anos e gravou um vídeo exclusivo aqui para o Bom Dia Maranhão. Há uma grande preocupação das autoridades canadenses, até pela grande quantidade de idosos que moram no país. Bom dia, Marcele. Olá, Adalberto. Bom dia para você e para todos os que nos assistem aí no Maranhão. Bom, eu moro na cidade de London, na província de Ontário, aqui no Canadá. E assim como aí no Brasil, as pessoas aqui estão muito preocupadas, estão muito alarmadas, num estado de desespero, algumas delas inclusive. Para contextualizar, na última semana, mais precisamente na quinta-feira que passou, houve um ataque de desespero por parte de muitas pessoas que foram aos supermercados realizar compra de mantimentos, papel higiênico, papel toalha.
em um estado, assim, em um sentimento de superproteção, de autossobrevivência. E isso deixou com que muitas prateleiras dos supermercados ficassem vazias, né? Muitas pessoas que foram depois dos supermercados não encontraram alguns itens, tá? Isso é um retrato do desespero que a gente vive ultimamente, né? Então, assim, atualmente aqui na província de Ontário já são 185 casos confirmados de coronavírus, sendo que desses 185, 5 foram considerados já resolvidos. Em London, já foram 4 casos confirmados. Na segunda-feira, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele declarou fechada a fronteira do Canadá, ou seja, somente cidadãos canadenses, residentes permanentes, diplomatas, tripulações e cidadãos dos Estados Unidos são permitidos entrar no Canadá hoje. Para isso, apenas 4 aeroportos internacionais estão funcionando aqui no Canadá para receber essas pessoas, né, que estão autorizadas a entrar. A gente agradece muito a participação da Marcele, trazendo informações do Canadá sobre essa situação, a pandemia mundial, a Organização Mundial de Saúde, você sabe, já decretou, e a gente vai, na medida do possível, fazer contato, então, em especial com maranhenses que moram nessas cidades, para trazer um panorama e atualizar você com as informações. Obrigado, Marcele, pelas informações direto lá do Canadá. São 7 horas e mais 21 minutos. Vários tribunais vão ter sua rotina alterada e estão adotando medidas de prevenção quanto ao Covid-19. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O atendimento presencial ao público externo, assim como visitação pública às instalações, está suspenso temporariamente na Justiça Eleitoral do Maranhão entre 18 e 31 de março de 2020, em razão do coronavírus. Também até o dia 31 de março ficam suspensas as sessões presenciais de julgamento e audiências no Judiciário Estadual, ressalvados os casos considerados urgentes e os réus presos. Havendo a necessidade de sessões presenciais, somente terão acesso aos locais de julgamento as partes e os advogados dos processos da pauta do dia e os participantes habilitados em audiências públicas. Também ficam suspensas as audiências judiciais em casos não urgentes e as sessões de julgamento das turmas recursais, ressalvadas as audiências e sessões de julgamento com réu preso, as sessões do Tribunal do Júri com réu preso e aquelas destinadas a evitar perda ou perecimento de direito até a mesma data. A Justiça Estadual estabeleceu um regime de revezamento entre os servidores em todo o Maranhão. O Ministério Público Federal do Maranhão suspendeu temporariamente o atendimento presencial na Procuradoria da República do Maranhão e Procuradorias da República nos municípios do interior. Assim, todos os documentos destinados ao MPF estão sendo recebidos exclusivamente por meio eletrônico. O Ministério Público disponibilizou o telefone 32137100 para informações. O Grupo Grita, responsável pela encenação do espetáculo Via Sacra no bairro do Anjo da Guarda, em São Luís, decidiu adiar a 39ª edição do espetáculo, que será realizado em abril. Com a mudança, a Via Sacra acontece agora entre os dias 11 e 12 de setembro, em comemoração ao aniversário da capital. O Santuário Arquidiocesano de São José de Ribamar decidiu alterar a programação da festa, que será realizada a partir desta quinta-feira. Por conta do grande número de fiéis, serão suspensas as missas dentro da igreja. As celebrações serão campais. Os assentos serão individuais, com 1 metro de distância, e as missas vão ter um tempo de duração menor. Foram cancelados o abraço da paz, aperto de mãos, confissões pessoais e a procissão de encerramento da festa. No próximo bloco, as notícias de segurança com o Silvan Alves. Destaque para os presídios do estado que começam a ter, a partir de hoje, restrições sociais. E mais, vamos mostrar os preparativos em um hospital da capital que também vai servir de base para possíveis casos relacionados ao novo coronavírus. Nós voltamos em instantes, são 7h24 agora. São 7 horas e mais 27 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora para falar de segurança. Está comigo o Silvan Alves. Claro, Silvan, que não poderia ser diferente. As medidas adotadas aí, o decreto do governo do estado, em algum momento ia atingir essa área da segurança. Há uma preocupação em relação à área de segurança pública, em relação àqueles profissionais da área, né, que trabalham, né, para que a gente tenha uma situação aí
que o Estado não fique desassistido, né, nessa área. Claro, e são serviços essenciais, né? Serviços essenciais. E a outra situação é que, a partir de hoje, começam as medidas, então, de restrição social nos presídios, Silvano? Exato. Esse controle, ele precisa ser exercido, não é? Porque são aquelas pessoas que vão visitar filhos, parentes que estão lá, custodiados, e que são pessoas que estão dentro daquele grupo de risco, idosos, que têm problemas de hipertensão, diabetes, enfim. Então, essas pessoas, elas estão num estado de vulnerabilidade e o ambiente não é propício, não é? Para que essas pessoas, elas continuem mantendo a rotina de fazer aquelas visitas. Então, é uma questão para garantir, né, a questão da saúde dessas próprias pessoas que vão ter que colaborar, entender, né, nesse momento. E isso está sendo feito através do Serviço Social da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária para dar essa explicação e ao entendimento dessas pessoas que todo esforço agora que for feito, ele é extremamente necessário. Algumas medidas a partir de hoje, outras nos próximos dias sim, ainda essa semana. Outras medidas virão. A questão do acesso aos advogados, as próprias visitas, né, aos presos também serão monitoradas. Porque nem tudo pode ser feito, ministrado de uma vez só. Então, eles vão fazendo por etapas, não é? Para ter um consenso e atingir todos esses profissionais que trabalham e familiares que precisam ir a essas unidades prisionais. Bom, agora a gente fala sobre um latrocínio que aconteceu ontem na Cidade Operária, lamentavelmente. É muito triste, não houve reação, isso está à luz evidente. Do dia? Não, isso foi já no período da noite. Já no período da noite. O casal vinha, a Ana Cristina vinha o marido, com o marido, eles foram numa rede de supermercado lá na 205, fizeram compras e estavam retornando já quando foram abordados por dois homens, eram dois indivíduos numa moto, e não teria ocorrido a reação, ela não reagiu. O que teria irritado o assaltante foi o fato dela ela se espantou, se assustou e gritou. E ele acabou atingindo ela com um golpe à altura do pescoço e, infelizmente, ela acabou perdendo a vida. A polícia está já ali em busca de imagens de câmera de segurança ali próximo para identificar esses assaltantes, eram dois, né, para que eles sejam identificados o mais rápido possível. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvano Alves, que apresenta aqui na TV Difusora o Bandeira 2, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Você ligado no Bom Dia em todo o estado, nosso muito obrigado pela audiência, os amigos que acompanham a nossa programação em Santa Inês e também em Açailândia. Agora nós vamos falar de política. Comigo, John Coutrin. John, lá no Congresso Nacional, medidas foram aprovadas relacionadas àquilo que a gente já falava em relação ao governo federal, medidas necessárias, urgentes, né, quanto ao combate ao coronavírus, não é isso? É isso, Adalberto, bom dia a todos. Ontem, é isso mesmo, o senador Everton, né, líder do PDT ali na casa, ele fala sobre a pauta do Congresso, a dinâmica do Congresso, né, diante dessa questão aí do coronavírus, do Covid-19. Para você ter uma ideia, Adalberto, o presidente Rodrigo Maia instalará um plenário virtual, onde os deputados e senadores acompanharão, votarão por celular, computador, de forma digital, plenário virtual. É a primeira vez que isso vai acontecer, né? Isso, exatamente, primeira vez. Se tiver alguma coisa presente, só os líderes partidários. Líderes partidários ali, até porque as sessões ali no Congresso foram esvaziadas, Adalberto, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. E o senador Everton, ele fala um pouquinho sobre isso, vamos acompanhar. Olá, amigos e amigas. Estamos vivendo um momento muito difícil. A disseminação de uma pandemia e que assusta, né, toda a comunidade internacional. Nós temos que ficar atentos, seguir as orientações dos profissionais da área da saúde, os profissionais da Organização Mundial da Saúde, onde já estão enfrentando há algum tempo, alguns meses, essa epidemia e essa pandemia em outros continentes. Infelizmente, já tivemos o primeiro caso com vítima fatal aqui no Brasil. Nós não podemos brincar com uma doença desconhecida e principalmente com a forma como muitos têm tratado o assunto. Hoje mesmo assinei 4 documentos que eu considero de extrema importância para dar a minha contribuição como legislador nesse momento difícil que o Brasil está vivendo.
O primeiro foi fazendo um requerimento ao Ministro da Saúde, para que o Ministério nos informe de verdade quantos testes nós temos, kits de testes nós temos disponíveis para fazer o exame no Brasil. O Ministério, o Governo Federal, nenhum site informa de verdade quantos kits estão disponíveis. Nós temos uma comunidade brasileira de quase 200 milhões de habitantes ou mais, e nós precisamos saber quantos que de verdade, se precisarem, vão ter acesso a esses testes. A segunda questão é o acesso ao recurso para o enfrentamento desse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu dei entrada hoje num projeto de lei no Congresso Nacional para que a gente facilite o acesso a esse recurso, considerando que pandemia seja considerado, sim, estado de calamidade pública. Assim, os municípios terão acesso mais rápido aos recursos do Fundo Nacional, do Sistema Único de Saúde, do Fundo Nacional de Saúde. Outra questão que é um absurdo, é preciso o governo federal, e nós assinamos esse projeto também, para que em caso de calamidades, como o caso do coronavírus, seja congelado imediatamente os preços dos equipamentos ou dos materiais que são necessários para fazer esse enfrentamento. Exemplo, álcool em gel e máscara. Não dá para imaginar que no meio de uma crise dessa ainda tenham dentro do mercado financeiro pessoas sem nenhum tipo de escrúpulos fazendo total especulação e exploração do seu povo, cobrando 300, 400, 500 vezes mais o valor do produto que era cobrado na prateleira há menos de uma semana, menos de um mês. Isso quando ainda acho. O outro ponto foi uma sugestão, um projeto de lei sugerindo e autorizando o governo federal a realizar uma mega-sena de um sorteio especial, para que esse recurso, 47% dele, seja destinado ao Sistema Único de Saúde. E cada um vai dando a sua contribuição. Eu estou fazendo a minha parte. E vamos continuar todos se prevenindo e isolando os nossos idosos e pessoas de risco. No meu gabinete já tomei as atitudes necessárias, esvaziando o máximo possível a circulação de colaboradores, servidores, e também recomendando aos visitantes, aos amigos maranhenses, que evitem vir na Brasília nesse momento para que a gente possa ter a segurança da contenção dessa epidemia, desse momento difícil que nós estamos vendo de fácil circulação do vírus pelo nosso Brasil e, consequentemente, a contaminação de todos. São medidas importantes, João. Essa relacionada aos produtos, ontem eu conversava, inclusive, com um dono de um comércio que dizia: eu não vou comprar mais álcool gel, produtos dessa natureza, porque o consumidor pode imaginar que eu estou repassando para ele um lucro absurdo. Na verdade, a compra já, por parte dos representantes, já está sendo com valor majorado. Então, assim, um valor muito alto. E algumas empresas estão se negando a comprar esse produto exatamente para não ficar uma imagem negativa diante do consumidor. Vê a que ponto se chega. A lei da oferta e da demanda é natural, mas abusos precisam ser observados, em especial pelo Estado, né, brasileiro, né? É isso, Adalberto. Inclusive, você pode denunciar o PROCON, né? Se você observar algum abuso aqui em São Luís, no Maranhão, pode denunciar o PROCON. E é importante também que os nossos congressistas, né, lá em Brasília, também tomem medidas no sentido de também coibir esse tipo de prática, Adalberto. Então, é necessária essa união. Para encerrar rapidinho, a gente tem imagens aqui do panelaço que aconteceu, protesto aí contra o governo Bolsonaro, previsto ontem aconteceu tem outro previsto para essa semana também? Isso, ontem foi só uma antecipação, uma prévia, na verdade, né? São essas imagens que a gente tem. Isso, desse panelaço. Rio e São Paulo aí? São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte e Recife, né? Esse panelaço aí, nessas cidades, Adalberto. É importante lembrar o seguinte: ontem foi protocolado pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Um deputado distrital alega crime de responsabilidade porque ele incitou, né, as manifestações contra o Congresso. Também o governo federal ontem, o governo do presidente Bolsonaro, enviou também no Congresso o pedido de calamidade pública. Então, esse panelaço, é importante lembrar, aconteceu na época da Dilma, do pedido do impeachment da Dilma, e está marcado para hoje, quarta-feira, a partir das 20h30, portanto, em todo o Brasil. Obrigado, John. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. No próximo bloco, eu tire suas dúvidas no quadro Bem Viver Especial de hoje. Aqui no estúdio vou receber uma doutora em saúde internacional que vai estar com a gente falando sobre o Covid-19. Nós voltamos já, são 7h mais 37 minutos. O Bom Dia volta em instantes. São 7h e 40 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado.
Vamos falar de saúde? Toda semana a gente fala de saúde aqui no Bom Dia. Hoje, em especial, claro, vamos falar sobre o coronavírus. Há um telefone para você participar, fazendo perguntas. Várias pessoas já estão aqui participando, fazendo perguntas, e o telefone a gente coloca na tela para você. É esse aí, o 9146-7343, perdão, 99146-7343 para você participar. Aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo a médica especialista em infectologia, mestre em saúde e ambiente, doutora em doenças tropicais e saúde internacional, Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Doutora Maria dos Remédios, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite da TV Difusora. Bom dia. Doutora, nós temos aqui algumas perguntas, mas antes de começar a fazer essas perguntas, eu gostaria de dirigir a primeira pergunta, que é essa situação que a gente observa de uma pandemia, né, pela Organização Mundial de Saúde, não poderia ter sido evitada? Quer dizer, não existem protocolos que precisam ser respeitados, seguidos, e não há uma falta de padronização por parte dos países e, por conta disso, até uma situação como essa que a gente vê hoje? Existem protocolos, existe o Regulamento Sanitário Internacional, que inclusive você tem que notificar a ocorrência de agravos inusitados, né? Fazer a vigilância desses agravos. Existe todo o protocolo de vigilância epidemiológica que é orientado pela Organização Mundial de Saúde, mas infelizmente nesse caso específico você vê que houve retardo em algumas respostas, né? Tanto na China inicialmente, depois a China corrigiu a resposta, conseguiu controlar, mas você viu também na Itália. Então a gente percebe que os países não estão seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde como um todo. Você não consegue ver uma liderança, né, de um organismo internacional para que todos os países ajam da mesma forma. Por exemplo, recentemente o Ministério da Saúde disse que não vai testar todos os casos suspeitos, né, que é uma recomendação que a Organização Mundial de Saúde condena. Ela acha que nesse momento é importante testar todos os casos. Então você vê que falta realmente essa liderança. Doutora, e aí tem as situações em que a gente poderia aprender. O caso da Coreia do Sul é um exemplo, né, de como lidar com uma situação como essa, ou não? Isso, então a Coreia do Sul fez exatamente o que reza a cartilha da velha vigilância epidemiológica, da velha epidemiologia, que é você investigar todos os casos, confirmar, ir atrás, fazer busca ativa dos contatos, investigar nesses contatos e sintomas, fazer exames. Então a Coreia do Sul, ela consegue uma linha reta em número de casos, não precisou fechar o país, não precisou tomar nenhuma dessas medidas, porque ela fez as coisas certinhas no início dos casos. Nós temos pergunta aqui dos nossos telespectadores pelo 91467343, o Lucas, é lá de Coroatá, Lucas Viana. Ele está perguntando se, já que o vírus pode ser transmitido, se o vírus pode ser transmitido, por exemplo, através do dinheiro, as pessoas que lidam no comércio, nessa coisa de passar nesse contato, é possível? Isso é porque, assim, o vírus ele é transmitido, você elimina na respiração as gotículas, essas gotículas caem no ambiente, ou você, principalmente pelas mãos, você pegando nessas gotículas, você contamina o ambiente. Então, você pode contaminar o dinheiro, a gente deveria mesmo, de maneira geral, evitar o uso de dinheiro, usar o cartão de débito, o cartão de crédito. Então, essas coisas no meio ambiente, eles estão contaminadas e você precisaria, para evitar a contaminação, estar sempre cuidado na higiene das mãos, seja a lavagem das mãos, seja o uso do álcool gel. Há alguma recomendação em relação ao ibuprofeno? Tem um telespectador que não se identificou aqui perguntando sobre isso. Então, saiu recentemente um trabalho mostrando que da Organização Mundial de Saúde, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde recomendando não usar o ibuprofeno, que o ibuprofeno é um anti-inflamatório. Então, os sintomas do coronavírus são semelhantes aos sintomas da gripe. Então, se você tem febre, você vai usar o antitérmico, se tem dor, você vai usar o analgésico. Então, os remédios são dipirona, paracetamol, recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Doutora, há uma preocupação grande porque uma doença como essa, quer dizer, uma pandemia, mas você tem um sistema de saúde frágil no Brasil, as pessoas estão morrendo hoje com liminares da justiça exigindo que o Estado consiga uma vaga em uma UTI, por exemplo.
Essa não é uma outra preocupação em países com características como o nosso, ou seja, essa dificuldade que a população já tem de acesso à saúde e aí uma situação como essa que exige, inclusive, leitos específicos para atendimento, essa não é uma preocupação, um agravante nessa situação? Então, isso que a gente, como brasileiro, deve aprender com esse evento, né? O Sistema Único de Saúde é muito importante. Numa epidemia, quem tem condição de dar resposta é o Sistema Único de Saúde. E nós sabemos que o Sistema Único de Saúde ele é subfinanciado, muito subfinanciado. Então, quando a gente precisa, no momento dessa resposta, a gente não tem. Então, a gente, enquanto sociedade, precisa defender o Sistema Único de Saúde para que ele possa ser garantido. E você vai precisar, né, o grande problema dessa doença é que ela aumenta muito rapidamente, que 20% das pessoas agravam e precisam de internação, inclusive com UTI, com suporte de ventilador mecânico. Então, você não tem condição de repente, organizar um sistema desse com uma estrutura muito grande. Então, todo o trabalho tem que ser na prevenção, na contenção, para que a gente não chegue nessa situação de ter um grande número de pessoas precisando de internação. Nós temos aqui a participação do Carlos Hernandes de Jesus Ferreira, ele é de São Bento, é aluno do curso de Gestão Comercial, está fazendo inclusive um apelo aqui para que a UEMANET adie a colação de grau dos alunos do curso de Gestão Comercial, por conta dessa pandemia, participando com a gente aqui. E aí fica essa observação, doutora, nós estamos num momento em que há um decreto do Estado suspendendo as aulas na rede pública estadual, na rede pública privada também, nas universidades, nas escolas. E muitas vezes as pessoas confundem esse período, por exemplo, com férias, né? Em alguns estados da federação, cinemas lotados, shoppings lotados. Quer dizer, por que é preciso ficar atento e levar a sério essas recomendações de evitar aglomeração? Então, se a gente sabe que a doença aumenta numa rapidez muito grande, né, que esses ambientes, né, lotados com muitas pessoas são um ambiente muito propício à transmissão, então se a gente não tomar essa conduta agora, a gente vai viver a tragédia que a Itália está vivendo. Então, a Itália está sem condição de dar tratamento hospitalar para todas as pessoas, sem condição de dar tratamento para todos que precisam de UTI, então eles estão simplesmente escolhendo quem vai morrer. Então, não colocando o paciente com mais de 80 anos na UTI. Então, a gente tem que ter essa noção que a doença ela é grave em determinados grupos, né, como os idosos maiores de 80 anos, as pessoas que têm alguma doença de base, né, como um problema no coração, pressão alta, doença pulmonar crônica. Então, se a gente não respeitar esse momento, a gente vai ter uma quantidade de óbitos muito grande. Então, as pessoas precisam entender isso e todos esses eventos públicos com um grande número de pessoas precisa realmente ser cancelado e as pessoas precisam se recolher. Outra coisa que eu acho super importante nesse momento, que a gente não tem essa educação no Brasil, mas as pessoas que têm sintomas respiratórios, se você tem sintoma respiratório, pode ser uma gripe comum, pode ser o H1N1, pode ser coronavírus, pode ser outro vírus respiratório, mas você não sabe. Então, nesse momento, é muito importante que as pessoas que tenham sintoma respiratório não saiam de casa, não vá a nenhum lugar para não estar transmitindo para outras pessoas. A gente tem uma pergunta aqui da Maria de Jesus, que é do bairro do Maiobão, e a pergunta dela é exatamente, vou abrir aqui a pergunta, ela faz uma pergunta relacionada ainda à forma de transmissão. A senhora falou ainda sobre os cuidados que é possível ter. A mãe pode passar, uma mãe que estiver contaminada por um filho, por exemplo, uma gestante, pode passar? Não vi nada sobre isso, não li nada sobre isso, não. Acho que não. Agora, só reforçando, a transmissão é por gotícula, né, que você transmite no ambiente e aí faz parte, você ter contato com as mãos, a partir das mãos você contaminar seus olhos, sua boca, etc. E também em ambiente hospitalar, principalmente se você faz algum procedimento, os aerosóis que são partículas menores, né? Então, essas são as duas formas de transmissão mais importantes e lembrar que dentro de casa a transmissão domiciliar ela é mais alta e que também o profissional de saúde está mais exposto. O Carlos Augusto participa aqui do bairro do Beckman perguntando quem deve procurar de fato a rede pública de saúde. Então, isso também é uma recomendação importante. Quem está com sintoma leve, uma tossezinha seca, uma coriza, né?
essa pessoa não deve procurar a unidade de saúde, porque quanto mais ela circular, mais ela vai transmitir. Então, as pessoas com sintomas mais sérios, né? Febre muito alta, febre persistente, dificuldade de respirar, são essas pessoas que precisam procurar as unidades de saúde. Doutora, nesse momento, que informações a senhora tem em relação às medidas, quer dizer, as medidas já têm sido anunciadas em relação a tentar combater o coronavírus, mas no Brasil nós temos uma situação, aqui no Maranhão, por exemplo, nenhum caso registrado, 15 dias com essas medidas de contenção, mas não dá para prever quanto tempo a gente vai ter no país, por exemplo, uma situação como essa. Tivemos ontem o primeiro caso de morte em São Paulo. Né? Que informações a senhora tem a respeito desse assunto, em relação à própria comunidade científica, né? As comunicações que são feitas até agora sobre essa situação específica relacionada a esse tempo? Então, a previsão é que aumente muito, já está aumentando muito no Brasil, né? A notificação numa velocidade rápida, até se você compara com a Itália, por exemplo, a velocidade que está acontecendo aqui no Brasil está sendo maior do que na Itália. Mas o nosso grande problema hoje no Brasil é a falta de condição de identificar, né? Então, assim, a gente não identificou aqui até agora nenhum caso, porque os exames eles vão daqui para outro laboratório, de uma referência nacional. Então, mesmo nas unidades privadas, está tendo dificuldade de fazer o exame de forma rápida e o Brasil precisa resolver esse problema dos kits para que você possa fazer, senão você não vai conhecer a real situação. E lembrar que é um momento que a gente não tem só coronavírus, tem outros vírus respiratórios, inclusive o H1N1, né? Então, nesse momento é muito importante saber aquelas pessoas que estão com a chamada síndrome respiratória aguda grave, o que elas têm. Se realmente é o vírus, ou outro vírus influenza, é o H1N1, se é o coronavírus. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela informação, pela entrevista aqui na TV Difusora. Obrigado. De nada, disponha. Obrigado mais uma vez. São 7h mais 52. Novos leitos de enfermaria estão sendo preparados na capital, em especial para atendimento de possíveis casos de coronavírus. O Eduardo Ericeira está agora no hospital aqui da capital, está sendo preparado, onde esses leitos estão sendo criados. Eduardo, você. Pois é, Adalberto, entre as medidas já apresentadas aí pela Rede Pública Estadual de Saúde, o centro de testagem que já foi aí inaugurado na Policlínica Diamante para verificar esses testes envolvendo a questão do coronavírus. A gente repete, nenhum caso foi confirmado, felizmente, aqui no estado do Maranhão, mas há mais de 30 casos aí sob investigação no estado. Além disso, 20 leitos de UTI já foram aí separados no Hospital Carlos Macieira, que é uma das principais unidades de saúde aqui da capital São Luís, uma das principais unidades da rede pública de saúde, o Hospital Carlos Macieira. 20 leitos de UTI já estão aí aptos a receber possíveis pacientes, pessoas infectadas pelo Covid-19. Além disso, o governo do estado também vai disponibilizar nos próximos, aí a previsão pelo menos é essa, nos próximos 12 dias, mais 50 leitos de UTI e também enfermarias no Centro de Saúde Genésio Rego. Os profissionais têm trabalhado 24 horas por dia, durante manhã, tarde e noite, nos 3 turnos e até na madrugada, varando a madrugada aí, para a entrega desses 50 leitos de UTI também, enfermarias no Centro de Saúde Genésio Rego, que fica no bairro da Vila Palmeira, na capital São Luís. Todo esse esforço, toda essa estrutura está sendo montada pelo governo do estado justamente para atender possíveis casos. Como a gente já disse, não há casos confirmados, mas há casos suspeitos, possíveis casos que venham a ser confirmados aqui no estado do Maranhão, relacionado aí à questão do coronavírus. Toda uma estrutura está sendo montada. Ontem, uma reunião que aconteceu, mais uma reunião, são várias reuniões que têm acontecido por conta aí dessa preparação de estrutura, envolvendo a discussão, o debate do coronavírus em todo o país. Aqui no estado do Maranhão, claro, não tem sido diferente. Mais uma reunião em que o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, participou na Assembleia Legislativa com a Comissão de Saúde da Casa e também deputados que participaram dessa reunião. Ele confirmou que o estado está se preparando para atender de 2 até 3 mil casos de uma só vez, e aí num pico de alarde, num surto que venha a acontecer aqui no estado do Maranhão. Ele reforçou que, claro, espera que isso não aconteça, os trabalhos, os esforços para que o coronavírus, o Covid-19 não avance aqui para o estado do Maranhão. Todos os esforços estão sendo feitos, mas em caso que venha a acontecer algum surto aqui no estado do Maranhão, a rede pública estadual está se preparando, inclusive com o apoio também, claro, se caso necessário,
da rede particular, Ministério Público também envolvido, deputados, enfim, é uma batalha de todos, inclusive da própria população, evitando aglomerações e higienizando as mãos, são os dois principais cuidados que as pessoas devem ter. A respeito do coronavírus, a gente preparou também uma reportagem sobre a questão de reembolso. Tem muita gente que deixou de viajar, que está evitando viajar neste período e solicita o reembolso ou está remarcando a viagem. A gente preparou uma reportagem que as pessoas têm direito a respeito deste assunto por conta aí do surto do coronavírus em outros estados brasileiros com mais tendência aí, com uma maior rapidez em outros estados brasileiros. Por conta disso, tem muita gente pedindo reembolso, remarcando viagem. A gente preparou uma reportagem que as pessoas têm direito a respeito deste assunto na questão de remarcação de viagens. Vamos acompanhar a reportagem. Neste hotel da capital, as consequências da pandemia estão sendo sentidas desde o início da semana. A taxa de ocupação já caiu em torno de 20%. O hotel fecha em média por semana com 60% de ocupação. Nós temos 216 quartos e aqui é o maior hotel supereconômico do Maranhão em número de quartos. Então essa queda de 20% são 42 quartos para a gente, 42 quartos diariamente. Então, se você multiplicar aí na semana, 42 vezes 7, são muitos room nights perdidos. Em relação às reservas que já tinham sido feitas, todos os pedidos de cancelamento estão sendo atendidos sem cobrança de taxa alguma. E essa regra vale para todos os serviços que envolvem o setor de turismo. Por se tratar de uma pandemia declarada, companhias aéreas, por exemplo, terão ou que ressarcir clientes que desistirem de viajar ou oferecer outras opções, inclusive a remarcação da passagem para uma data futura. O risco à vida, saúde e segurança do consumidor. O consumidor não quer ter acesso àquele local, ele está na iminência de ficar doente, enfim, com a questão do novo coronavírus. Então, nesse momento, a empresa está agindo contra as normas de proteção e defesa do consumidor e por isso fica passível de sanção, como multa, advertência e outras mais previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consumidores que não tiverem a garantia desses direitos poderão acionar essas empresas nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. O atendimento presencial é mantido, está mantido, o consumidor pode nos procurar, mas orientamos sempre que procure os canais, até por essa questão das aglomerações, para evitar as aglomerações, procure os canais digitais, à distância, e que estão sendo ampliados. Nós temos um plano de ação para atender os consumidores. Pois é, Adalberto, a gente segue aqui orientando, informando as pessoas, outras medidas já foram adotadas, a exemplo aí da visita da Vigilância Sanitária e PROCON, estabelecimentos comerciais, escolas que foram suspensas, enfim, a gente orientando aqui as pessoas e esperando a compreensão das pessoas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Tem o nosso Eduardo Neceira com informação para você. Para encerrar rapidinho, vamos falar do tempo hoje na capital São Luís do Maranhão. Céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada de manhã e à tarde. Temporal para hoje previsto também, mínima de 26, máxima de 30. Imperatriz, céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada à tarde, 25 e 33. Em Caxias, céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada pela manhã e à tarde. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Bom Dia Maranhão vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. A gente fica aqui torcendo para que você fique na paz. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.